O Van Dijk, nesse sentido, a gente viu até uma entrevista do ministro Fernando Haddad, ele falando sobre a meta contínua de inflação. Ele até cita, meta contínua, né? Arcabouço fiscal, criam um novo panorama macroeconômico para o Brasil. E o que chama atenção é que ele falou exatamente o seguinte no fim das frases dele, que a inflação está diminuindo, o emprego está melhorando, o crescimento está acontecendo, o governo está entregando. O governo está entregando? Não. E aí você citou um panorama, um cenário bastante deteriorado. E o ministro disse que o governo está entregando? O ministro é político, eu já disse diversas vezes. Ministro da Fazenda, e eu detesto esse termo, para mim é ministro da Economia. Fazenda é onde planta soja e cria gado, sabe? Então, o Ministério da Economia tem que ter um sujeito técnico lá, não o próximo candidato do PT à presidência da República. Como o Fernando Haddad, e eu defendo ele aqui, todos vocês são testemunhas disso, mas é um incompetente total em economia, não sabe nada de economia. Ele tem algumas poucas pessoas em volta dele que são boas, mas muitos são muito ruins, ideologicamente alinhados. Então ele fala uma impropéria dessa. Claro que não está entregando. Está entregando o quê? Está entregando um crescimento de 2%? Um país subdesenvolvido devia estar crescendo 4%, 5%, pelo menos 3%. Mas não pode crescer isso, porque senão estoura o hiato do produto lá em cima. Vamos ver quanto está crescendo o resto dos BRICS. Vamos ver como está crescendo. A China andando de lado vai crescer 4,5%. Isso porque vem crescendo 40 anos. O Brasil tem uma taxa média de crescimento de 0,5% em 40 anos. Quer dizer, está entregando? Está entregando nada. É o mínimo necessário com essa gastança toda. Grande parte desses 2% vem de consumo de família, que é uma maneira ruim de crescer o PIB, porque tem tempo limitado para isso. Investimento em queda. A inflação está sob controle? A inflação não está sob controle. Desde meados do ano passado, ela vem crescendo. A gente atingiu um platô que ela não cai dos 4 e alguma coisa, quando a gente olha anualizado, em 12 meses. Não está entregando. Mas é culpa do Banco Central. Não, não é culpa do Banco Central. Porque se o Banco Central tiver que atuar, ele leva isso de volta para pelo menos 11%. 10,75 é a minha conta. E eu acho que a gente vai bater nesse ponto se não houver uma contrapartida do governo no gasto. É porque o Banco Central é ruim? Não, é porque não tem outra escolha. E se passar dos 11, chegar de novo às 13, 13,75 como a gente chegou e o governo continuar gastando, a gente entra num ambiente de dominância fiscal, onde a política monetária tanto faz como tanto fez como era antigamente, como é na Argentina, né? Como é em países que a política monetária, o valor do dinheiro se debasou tanto que não faz sentido ser a taxa de juros, porque ninguém usa mais o dinheiro local como uma unidade de conta ou uma maneira de ter valor naquele dinheiro. As pessoas pulam para o ouro, pulam para o dólar ou outro tipo de coisa. Então, isso é o que aconteceu na Argentina, na Turquia. Então, isso é muito sério. O governo está entregando? O governo está entregando porque podia ser muito pior do que é. Mas o governo não piora porque tem um Congresso que é hostil. Não quer dizer que o Congresso é bonzinho. É venal o Congresso. Para tirarem a pauta do aborto, essa semana gastaram quase 5 bi com essa brincadeira. É assim que o Congresso funciona. Paga, né? Paga. Né? Mas pelo menos existe esse equilíbrio de forças, né? Que impede de um descalabro maior. Agora, as falas do Lula ontem, eu afirmei no texto que eu escrevi para a gente aqui, e eu falo de novo, o Lula vive em um universo paralelo, cercado por asseclas que se recusam a dizer que o rei está nu. É isso. Van Dijk, tem muitos elementos para a gente falar, mas eu não posso deixar de te perguntar isso, porque você estava falando ali do cargo do Ministério da Fazenda, que teria que ser técnico, né, e não ali com político. Intenção política. Haddad tem aspiração ali para ser o novo FHC, sair do Ministério da Fazenda para a presidência? Entre todas as possibilidades ruins do PT, é a melhor possibilidade. É um sujeito que dá para sentar e conversar. Do mesmo jeito que o Fernando Henrique Cardoso não sabia nada de economia e continua sem saber de economia, mas se cercou de pessoas extremamente capazes e competentes,
Se o Fernando Haddad fizer isso, ele tem grande chance de ser presidente da República. Muita chance de ser presidente da República. Agora, a contrapartida vem de um cara preparado, que entende mais de economia que ele e que vai trazer, provavelmente, o Campos Neto do lado dele, que é um grande, fantástico economista, que é o Tarcísio. A beleza disso, desse cenário, é que ele é um cenário bonito e de melhora de liderança no Brasil. Haddad é um líder melhor que o Lula. Ele não é um palanquista, né? O Lula é palanque. Né? O Lula esgotou o tipo de truque que sai de dentro da cartola dele. Serviu para 2002, mas não serve para 2024 e muito menos para 2026. Haddad, por ser um sujeito que transita e não é um sujeito que tem um ranço frequente, esse ódio, essa ideia de agitar, de falar nós contra eles, Haddad tem muito mais condição de liderar um país, mesmo tendo ideias que eu discordo. E o Tarcísio é a mesma coisa. Ele não é um sujeito rancoroso, que promove o ódio, como o Bolsonaro. E ele pode... Então, notem que a gente está encontrando... A gente fala de polarização no Brasil, e que não existe um centro. Existe o centro. Existe o centro. E as forças políticas, as forças econômicas estão mostrando para a gente que o futuro vai ser uma disputa entre Tarcísio e o próprio Haddad, que é muito melhor do que Bolsonaro e Lula. Né? Um país que tem Bolsonaro e Lula como as alternativas não tem alternativa. Eu disse que eu tinha votado no Lula, me arrependo de não ter votado em branco ou nulo. Não votaria nunca mais por Lula, mas também não voto por Bolsonaro. E existe um grupo, esse 1/3 do eleitorado que vota, que é o fazedor do rei, que é um grupo de pessoas mais esclarecidas e intelectualizadas, que não tem político de estimação, que estão como eu nesse negócio, olhando para um lado e para o outro, falando assim, olha, nós estamos melhorando no horizonte de médio prazo, que é ter Tarcísio e Haddad. Vai dar ruim com um com o outro? Não, não acho. Acho que o Brasil está muito melhor servido. Mas, voltando à questão da meta contínua, a meta contínua faz sentido e todo país civilizado tem isso. É muito bem-vindo para o Brasil a meta contínua, não tem maquiagem. O problema está no seguinte, como você tem um horizonte maior e a cada 6 meses você faz a aferição para ver se a coisa está indo na direção da meta, isso dá mais tempo e evita volatilidade por parte do Banco Central em aumentar e reduzir taxa de juros muito rapidamente, que isso não é bom para a economia. Né? Cria maior estabilidade macroeconômica. Pelo outro lado, se a gente tiver um Banco Central, né, que é alinhado e aliado do governo ideologicamente e deixa de ser técnico, aquilo que eu falei passa a vigorar. A meta deixa de ser o 3% e tem uma meta velada de 4,5%. E aí nós temos problemas muito sérios. Resta ver se quem será indicado por Lula vai ser pelego, e tem chance de ser o pelego, ou vai ser um cara que é tecnicamente capaz, porém mais palatável pelo PT. Se essa pessoa for técnica e mantiver essa isenção, não importa quem vai ser. Agora, se tivermos mais um desses aliados intelectuais dessa política esquerdista que nunca deu certo em nenhum lugar do mundo e que afundou o Brasil em 2014, infelizmente, com a Dilma, que destruiu a carreira do Tombini. Eu tenho pena do Tombini por ter se sujeitado a essa vergonha que ele passou na mão da Dilma. Quer dizer, eu espero que isso não volte a acontecer para o bem do Brasil. Porque se a gente tivesse essa mesma situação, a inflação já tinha chegado aos 15% ou 20%. A pressão existe, o teto do hiato é baixo. Investimento não se concretiza há muito tempo. Nós investimos menos de 15%, menos de 16% do PIB. É aí de onde vem o crescimento. Não dá para o país crescer de uma maneira sustentável, 2,5%, 3% por 10, 15 anos, sem ter uma taxa de investimento de 20%, 25%, até mais do PIB. Se os Estados Unidos, que é os Estados Unidos, que é o país mais avançado do mundo, investe 25% do PIB, como é que o Brasil, que é um aspirante, não investe nem 20% do PIB? Então, a conversa a respeito de desvinculação, né, a volta da DRU, né,
que é a desvinculação dos gastos obrigatórios, tem que estar na pauta. O Lula tirou isso da pauta ontem, quer dizer, o mercado vai penalizar porque tem que penalizar. Né? A meu ver, quando eu vejo isso, eu vejo essa arrogância do Lula falando como se ele fosse o dono da razão, eu vejo o Nero tocando a lira enquanto Roma queima. É essa a visão que eu vejo do Lula, é uma autonegação de que tem algo errado, que ele não pode errar, que ele não pode dar a mão a palmatória ao mercado, só que ele pede pinico para o mercado, porque o mercado cobra em juro longo e tem que fazer rolagem de dívida, ele pede pinico, paga em juro pela inconsistência e irresponsabilidade que ele tem.